Essa semana saiu o trailer de Andor e agora eu quero bater um papo com vocês sobre por que eu acho que a série vai repetir o espírito de Rogue One. Rogue One? There is no Rogue One. Well, there is now. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e hoje a gente vai bater um papo sobre a nova série Andor, que teve seu trailer divulgado essa semana. Série essa que foi adiada. A gente ia conferir as novas aventuras de Cassian Andor no final deste mês de agosto, dia 31, e agora a gente vai ter que esperar mais um pouquinho até o dia 21 de setembro, onde serão liberados os primeiros 3 episódios. E nesse lançamento do trailer, eu quero trazer para vocês um ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui, principalmente porque todo o humor em volta das séries de Star Wars está um pouco complicado em volta de alguns fãs, né? Vocês sabem que eu sempre sou otimista e mesmo quando a série tem um ponto ou outro de ajuste ou necessidade que não foi tão contemplada às nossas expectativas, eu tenho uma análise sempre muito positiva, né? Obi-Wan Kenobi foi assim, The Book of Boba Fett também foi assim, e é o que eu procuro trazer aqui para vocês no canal, né? Sempre um olhar positivo de Star Wars. Mas agora eu quero trazer muito mais do que um olhar positivo. Eu quero trazer o que parecem ser fatos. Andor parece que vai repetir o sucesso de Rogue One. Mas por que eu acho isso? Então, olha só, se você quer saber, já se inscreve no canal e tá chegando aqui no Diário Rebelde, inscreva-se e ative o sininho Jedi, porque vai ter cobertura completa da série todos os dias aqui no canal. Quando eu falo todos os dias, parece que vai ter vídeo todo dia, né? Mas eu quis dizer que o conteúdo do Diário Rebelde vai ser muito focado pra série sempre que sair, tá? I understand. Algo que eu quero trazer pra vocês aqui, principalmente com o lançamento desse trailer, é que o Império, ele voltou a ser uma ameaça. Isso foi algo até que meu amigo Pedro Barberino conversou comigo rapidamente, amigo meu do Conselho Jedi Bahia. Eu concordo plenamente e nesse trailer mostra isso. Por quê? Nas séries de Star Wars e também nos filmes, principalmente, exceto Rogue One, o Império, apesar de ser maléfico, apesar de ser uma ameaça, é um pateta. O Império não representa nada que você tenha que se preocupar, entre aspas, né? É porque os heróis, eles têm que sobreviver, eles têm que vencer. E em Rogue One, a gente tem o contrário. A gente tem os heróis, sim, tendo que vencer, porque a gente sabe onde a história leva, né? Ali até o episódio 4, Uma Nova Esperança. Só que os riscos são tão reais que a gente perde todos os heróis. Em Rogue One, os personagens morrem. É um Game of Thrones de Star Wars. Tirando a parte do final ruim, mas não vamos entrar nessa seara não, porque eu sei que vocês vão lembrar de Star Wars sobre isso, tá? Enfim, no trailer de Andor, a gente tem o Cassian falando que pra você entrar no Império, pra você invadir o Império, é só você fingir que você é um deles, porque eles são tão orgulhosos, cheios de si, que eles fecham os olhos e não veem que você tá ali no quintal deles, nunca vão desconfiar de você, que é algo que ele se torna especialista em fazer. Ele faz isso em Rogue One muito bem e a gente vai ver, pelo visto, né, ele fazendo novamente na série Andor. E o Império como um inimigo é muito necessário, porque neste momento da série, o governo está se estabelecendo, está invadindo sistemas, está sendo provocativo, está sendo maléfico para o povo, mas de uma forma que o povo não perceba, uma forma sutil, como o personagem lá do Luthen Rael, que é o Stellan Skarsgård, menciona. A gente não percebe que o Império tá com a mão na nossa goela até que seja tarde demais. Então tudo indica que em Andor a gente vai ver novamente esse Império se estabelecendo de uma maneira muito ameaçadora, sendo de fato um risco para os heróis. E isso parece que vai gerar um clima muito soturno na série. A série, pelo trailer, dá pra ver que ela vai ter um clima mais sombrio, algo um pouco mais dramático, sem risadinha, sabe? Eu acho isso muito interessante. Por mais que a gente tenha risadinha e um pouco até o que, né, que as pessoas comparam da fórmula Marvel às vezes em Star Wars, eu acho que Andor vai se diferenciar nesse sentido. Eu acho que por assumir os riscos de derrotar o Império, de tentar construir uma revolução, o nascimento da rebelião, Andor vai ter uma abordagem mais dramática, algo que é o próprio background do personagem, né, do Cassian Andor, interpretado pelo Diego Luna, meu amigo pessoal. A história do Cassian, pelo que a gente sabe, é uma história de muito drama, é uma história de muita superação, de um homem que era muito amargo, mas que chega a um ponto de dar a vida por uma causa, né? Que é a causa da rebelião, que é, no caso, derrotar o Império Galáctico. Então, o que será que aconteceu na vida desse personagem a ponto da gente encontrá-lo dessa forma em Rogue One? É isso que a série vai trazer, algo que o próprio Diego Luna disse na entrevista com ele e que a gente imagina que vai construir esse tema, esse sentido muito mais sombrio que a série precisa. E eu acho que essa abordagem mais dramática vai ser muito interessante, porque a gente não só vai ter riscos reais com o
Império, como a gente também pode ter abordagens mais profundas dos personagens. Pelo visto, o trailer foi genial, o trailer é muito bom, trouxe muito dessa vibe e vai, enfim, construir a história da rebelião de uma forma que a gente precisa ver. A gente viu em Star Wars Rebels como a rebelião se formou, uma abordagem um pouco mais dos bolsões, né, de revolução, mais focado ali no bolsão do Esquadrão Fênix, da galera da Fantasma, do Kanan, da Hera, da Sabine, do Ezra, enfim, e de todo mundo lá do Star Wars Rebels. Agora a gente vai ver, pelo visto, a história pelo ponto de vista da Mon Mothma, dela construindo a rebelião, assim, nas asas do Império, embaixo do nariz do Império, nesse ponto de que o Império é tão soberbo que ele não percebe o que está acontecendo à sua volta. E aí puxo também um pouco do Departamento de Segurança Imperial, né, aquela galera de branco que aparece na mesa, no trailer. Esse pessoal aí é o FBI do Império. Então eles estão de olho aí nos bolsões de rebelião, eles que vão investigar isso. Como é que eles vão chegar em Mon Mothma? Será que eles vão chegar em Mon Mothma? E a gente não pode deixar de mencionar o Sol Guerreira, que é o arroz de festa de Star Wars. Ele tá em todas as mídias praticamente. Jedi Fallen Order, Star Wars Rebels, Rogue One, Star Wars The Clone Wars, The Bad Batch. Justamente porque ele é um personagem muito necessário na formação da rebelião, por ele ser um revolucionário com outros métodos, né, para além dos métodos que a Mon Mothma e a rebelião estabelecem. E vai ser legal, a gente vai ver uma relação dele aí com a construção da rebelião, e parece que o Sol Guerreira vai ser um dos caras que vai empurrar a rebelião sentido a guerra, né, a guerra aberta, algo que a rebelião ainda não tinha feito. Tava em pequenas missões aqui e ali, mas a guerra aberta mesmo da rebelião contra o Império começa em Rogue One, começa também ali mais ou menos no final de Star Wars Rebels, quando a Mon Mothma declara a rebelião para o Império, né, quando ela está foragida e declara a rebelião para o Império. Eu imagino que a gente vai ver a série de Andor chegando em todos esses pontos para que a gente estabeleça o nascimento da Aliança Rebelde e veja como o personagem de Cassian Andor se estabeleceu como alguém que se sacrifica por uma causa. Tudo isso eu fiz pela rebelião. Sempre que eu deixo alguma coisa pra trás e que eu quero esquecer, eu digo a mim mesmo que é por uma causa que vale a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui eu procurei resumir mais ou menos do que eu acredito que vai ser o espírito de Andor em comparação com Rogue One, e eu acho que Andor tem muito a acrescentar ao universo Star Wars e merece ser assistida. Vamos assistir Andor, vamos assistir a história de Cassian para conhecer mais sobre esse personagem, sobre o nascimento da Aliança Rebelde, facção essa que dá nome a esse canal, ao Diário Rebelde. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí na moral, comente aqui, vamos conversar sobre Andor e claro que a força esteja sempre com você.